Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Bom, eu creio que Deus ele tem nos dado uma direção, Deus ele tem nos dado um objetivo e um foco, que é o foco e o objetivo de todo cristão, que é de falar do Evangelho, da boa notícia, que é de compartilhar do Senhor Jesus. E graças a Deus, porque a igreja ela tem compreendido isso na sua totalidade. Creio que a maioria das pessoas elas já entenderam que ser cristão é compartilhar de Cristo com outras pessoas. E graças a Deus que você tem feito isso, e a igreja tem tido estratégias que eu creio que são estratégias vindas de Deus para as nossas vidas. Nós fizemos agora, recentemente, estamos concluindo com o encontro das mulheres, né, uma campanha, um ciclo de casa de paz. Agora, no segundo semestre, nós estaremos fazendo as células de aliança, né? E a estratégia e este mover, ela não para. Por quê? Porque o fundamento, o objetivo principal de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus, tem que ser o de compartilhar o Evangelho. Não tem outra, né? Não tem outra forma de ser cristão a não ser justamente de estar compartilhando de Cristo. Então esse é o nosso foco, esse tem sido o nosso objetivo, que é o foco de toda a igreja. A igreja ela tem justamente este sentido, este significado, que é o chamado para fora, que isso quer dizer, né? A nossa responsabilidade de estarmos compartilhando do Evangelho com outras pessoas. E assim temos feito, e graças a Deus, muitas pessoas têm ouvido a respeito do Evangelho, né? Mais de 400 pessoas nesse ciclo de célula de aliança ouviram do Evangelho, ou seja, foram ministradas pelo menos 3 a 4 vezes aí por você, né? Um semeador da paz, um homem e a mulher que compreendeu este chamado. Então, muitas pessoas, centenas de pessoas, têm ouvido do Evangelho. No ano passado, entre Casa de Paz e Célula de Aliança, né, nós alcançamos com o Evangelho mais de 800 pessoas. Mais de 800 pessoas ouviram do Evangelho, abriram as suas casas, participaram de uma célula. Então, esse é o nosso foco e esse é o nosso objetivo. Porém, eu creio que Deus tem nos levado e já está nos levando para um novo nível. O que isso quer dizer, né? Deus ele está trabalhando na nossa vida, Deus está nos capacitando, Deus está derramando sobre nós da sua unção, Deus está derramando sobre as nossas vidas da sua provisão, né? A Giovana falou a respeito disso, e tudo isso tem um objetivo e tem um fundamento, que é de levar a palavra de Deus como nós temos levado. Porém, nós temos que sermos mais intensos na questão da consolidação, no cuidado dessas pessoas, no pastoreio dessas pessoas que você tem ministrado a palavra de Deus e tem levado o Evangelho. Creio que nós alcançamos um bom nível a respeito do evangelismo, de levar, né, o Evangelho a outras pessoas. Porém, nós precisamos caminhar muito ainda no sentido de tornar esse fruto sólido, o que é consolidar essa pessoa em Cristo. Falar só do Evangelho é o início. Quando a pessoa ergue a mão e aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, essa é simplesmente a primeira etapa. Porém, não acaba dessa forma, né? O nosso grande esforço, o nosso grande trabalho, qual é? É de tornar essa pessoa sólida em Cristo. Né? Lembra do próprio ministério do Senhor Jesus.
Senhor Jesus, ele sempre foi acompanhado por uma grande multidão, né? Sempre a multidão estava ao redor de Jesus, né? E quando Jesus foi crucificado, né, foi sepultado, Jesus tinha dado um objetivo, uma meta, dizendo assim, fique, espere, aguarde em Jerusalém, porque do alto vai descer o quê? O Espírito Santo, né? E estavam reunidos numa casa, e nessa casa não tinha mais que 120 pessoas. O que isso quer dizer? Cadê aquela multidão que acompanhou Jesus, e muitos acompanharam Jesus por 3 anos e meio praticamente? Onde estavam essas pessoas? Ali consolidadas dentro daquela casa, estavam em torno de 120 pessoas. Depois o Evangelho começou a ser pregado, as pregações de Pedro, milhares de pessoas se converteram, e a igreja ela teve um crescimento muito grande. O que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã é que nós temos sim que continuarmos evangelizando. Porém, Deus, ele já tem falado conosco. Nas últimas ministrações eu preguei a respeito de decepção, já preparando aí os nossos corações, porque cuidar de gente não é fácil. Cuidar de gente não é fácil. Pastorear pessoas não é fácil, e eu sei que você tem pastoreado, você tem cuidado de pessoas, e você sabe que é uma luta, é uma batalha muito grande, e as decepções, elas vêm, é natural, né, daqueles que tomam a decisão de trabalhar no reino. Então nós temos que estar preparados para essas decepções, né, e superar essas decepções. Eu preguei no último domingo, pela manhã, a respeito de prontidão, ou seja, de estarmos preparados, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A prontidão é uma característica do cristão, estar preparado, estar pronto. Eu conversava com o Giovanni a respeito disso, ele explicava para mim o que é a prontidão no exército. Mas eu acho interessante também os bombeiros, o corpo bombeiro, eles ficam ali alojado, e eles ficam prontos, preparados, com a roupa toda organizada, com o carro todo organizado. Por quê? Porque quando tiver o chamado, eles têm que ser muito, muito rápidos. Então, um bombeiro, ele sempre está preparado ali para a missão, que vai surgir. E da mesma forma, a igreja, o cristão, ele tem que estar preparado, a prontidão, ou seja, Senhor, qual é a meta? Senhor, qual é o objetivo? Não qual é o objetivo e a meta do ano que vem. Qual é o objetivo, a meta para hoje? Qual é o objetivo, a meta para a semana, para esse mês? Estou falando de curto prazo, de médio prazo. Então essa prontidão, esse desejo, essa preparação de estarmos ali à disposição de Deus para sermos usados da forma que Deus quer, isso tem que ser um desejo do nosso coração, e mais do que isso, tem que ser uma decisão. Eu decidi, olha, pastor, eu estou aqui pronto, o que tem para a gente fazer aí, o que eu tenho que fazer, estou aqui disponível, me dá a missão, me dá a meta, e Deus tem nos dado essa missão há mais de 2000 anos, está registrada em Mateus, capítulo de número 28, os últimos versículos ali, Jesus nos deixa essa missão, ide, por todo mundo, evangelizar, pregue o evangelho, Então essa já é a missão que Deus nos dá, tem nos dado, nos deu e tem nos dado, e nós devemos estar prontos para isso. Pastor Vilela ministrou na última quinta-feira algo a respeito, também disse que Deus tem nos direcionado de cuidar de pessoas, de acompanhar pessoas, de pastorear pessoas, a importância que isso tem. Eu creio no evangelismo de todas as formas, de todos os tipos. Eu creio no evangelismo que é feito nessas ruas de grande movimento, onde a pessoa abre a Bíblia e prega a palavra de Deus. Quantas vezes eu já não parei, e fiquei ali ouvindo uma mensagem, Deus falou comigo através daquela mensagem. Então eu creio nesse tipo de evangelismo. Eu creio no evangelismo da praça, que só os mais antigos se lembram disso, Hoje é tão raro. Quem sabe a gente não volte aí a fazer os evangelismos na praça, como antigamente nós fazíamos, de levar a igreja, um grupo para uma praça, colocar uma caixinha de som, ali ministrar alguns louvores.
convidar as pessoas ali da redondeza e falar do evangelho, e fazer apelo. Então, tudo isso é muito válido, inclusive o evangelismo que nós fazemos, de bater numa casa, se oferecer para poder estar ali, né, por 7 semanas, célula de aliança são 10, né, semanas aí de compromisso de oração. Então, toda forma de evangelismo, ela é válida e ela tem que ser feita. Porém, o sucesso de um evangelismo não está somente nessa etapa. O sucesso do evangelismo está na consolidação dessas pessoas. A palavra de Deus diz que não foi a gente que escolheu ao Senhor Jesus. Jesus nos encontrou no meio de uma multidão. Então você estava no meio de uma multidão. E o Senhor te apontou lá no meio dessa multidão. Por quê? Não me pergunte, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor nos escolheu no meio de uma multidão. E nos tirou do meio dessa multidão com um fundamento, com um objetivo, para que a gente dê frutos e que esses frutos permaneçam. Então é dar frutos e que os frutos permaneçam, né? Então o que a gente entende? Nós entendemos que a gente tem frutificado muito, porém nós precisamos batalhar, trabalhar, insistir mais para que o fruto permaneça, né? Então eu vejo que o evangelismo nós estamos alcançando um nível bom, um nível ótimo, um nível de excelência, porém nós precisamos agora compreender que Deus tem nos desafiado a um novo nível, e é um nível de pastoreio, é um nível de consolidação, é um nível de cuidado. Para isso, Deus já tem nos alertado através da sua palavra, né? Superar as decepções, né? A prontidão no serviço. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma característica que é fundamental para o líder de excelência que você é, que se chama generosidade. Repitam depois de mim: generosidade. Mais uma vez, generosidade. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo de número 29. Ou melhor, vamos ler a partir do 25, que fica mais fácil de compreender aqui o contexto do texto. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25, diz assim a palavra de Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ou seja, ele não estava fazendo isso. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse. Agora Jesus ele conta uma parábola, ele conta uma história para explicar quem é o próximo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, ou seja, roubaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho.
Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, Jesus perguntando, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, faze da mesma maneira. Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos na tua igreja, como tua igreja, Pai. Te pedimos que o Senhor conduza a nossa vida diante daquilo que o Senhor já tem preparado no seu coração para os nossos corações nesta manhã, Pai. Lendo o texto, nós já entendemos, nós já compreendemos tantas coisas, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo especial preparado para as nossas vidas. Que se cumpra a sua vontade neste lugar, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. A generosidade, essa palavra quer dizer a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Isso é generosidade. A Bíblia, de capa a capa, de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina a respeito de generosidade. Generosidade nada mais é do que isso. É quando nós sacrificamos os nossos próprios interesses em favor do outro. E isso é algo muito difícil, não de se compreender, é muito difícil de se praticar. Nós vivemos num mundo egoísta, e se não tomarmos cuidado, a igreja, o povo de Deus, também pode cair nesse próprio erro, ou enveredar, caminhar por esse caminho de egoísmo. O cristão, o crente, o homem e a mulher de Deus não tem como característica na sua vida o egoísmo. A característica, uma das características principais do cristão é justamente a generosidade. Meu irmão, você tem que ser um homem, minha irmã, você tem que ser uma mulher generosa. Porque quando nós somos generosos, nós estamos alinhando todas as nossas atitudes com a palavra de Deus. Jesus é o exemplo claro de generosidade. Jesus deu a sua vida para aqueles que mereciam? Não. Deu a sua vida para aqueles que não mereciam. O que Jesus fez na cruz do Calvário, foi a misericórdia, o favor imerecido. Nós não merecíamos. E Jesus teve o maior ato de generosidade que uma pessoa pode ter tido ao longo da história da humanidade. Então, Jesus é um exemplo de generosidade. E a gente não precisa se esforçar muito para encontrar outros exemplos de generosidade. O próprio apóstolo Paulo era um homem extremamente generoso em todos os sentidos. Quando Paulo se converteu, a sua vida por completa foi transformada. A palavra de Deus nos conta que ele pregou numa cidade. O pessoal não gostou dessa pregação, deram uma mão de pau em Paulo, bateram em Paulo, espancaram Paulo, achava que ele estava morto e jogaram ele para fora da cidade. E o que Paulo fez? Paulo ele se levanta e volta para poder pregar naquela cidade. Isso é ato de generosidade. Falei de Jesus, falei de Paulo, entregaram praticamente a sua vida. Jesus entregou a sua vida, Paulo entregou a sua vida em favor de quem? Do próximo. E isso nada mais é do que generosidade. Meu irmão, o que eu penso é o seguinte:
Eu vejo que se nós quisermos realmente aumentarmos o nosso nível de excelência no cuidado das pessoas, com as pessoas, na consolidação com as pessoas, nós precisamos ter em nós certas características que são indispensáveis. A primeira é aprender a superar as decepções, olhar de novo, ir novamente, falar novamente, ministrar novamente, estender as mãos novamente, vencer as decepções. Devemos estar prontos para isso, mas também nós devemos ser pessoas generosas. A generosidade, ela abre não somente a mente das pessoas, mas ela também abre algo chamado coração. Ela abre o coração. O quanto você tem sido generoso com as pessoas que o Senhor tem permitido que chegue até a sua vida. Porque às vezes você fala assim, essa pessoa não quer nada com nada. Essa pessoa, ela não quer nada com o Evangelho. Eu já preguei o Evangelho, por 7 semanas na casa dessa pessoa, sabe? Ela nem por enquanto quis ir, ela não quer nada com o Evangelho. Talvez ela nem consiga escutar direito o Evangelho, porque talvez enfrente algo na sua casa, que você pode, diante da sua generosidade, ajudar. Você nunca vai conseguir pregar o Evangelho para uma pessoa cuja barriga está roncando. E eu vou falar novamente. Você nunca vai conseguir pregar o Evangelho para uma pessoa cuja barriga está roncando. Você pode chegar e falar para ela, eu vou orar por você e a sua fome vai passar. Ela não vai acreditar nisso. Ela não vai crer nisso. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos que ter sensibilidade vinda de Deus. Uma pessoa quando está com a sua barriguinha cheia, aí é diferente. A forma que ela recebe o Evangelho é de uma forma diferente. Não estou falando de assistencialismo. Esse não é o objetivo da igreja, embora a igreja também trabalhe nessa área. Mas eu estou falando de atitudes de generosidade, de sermos pessoas generosas. Se nós não olharmos para esses nossos discípulos que estão se achegando e tivermos atitudes de generosidade para com eles, talvez nós estejamos exatamente dessa forma, querendo pregar o Evangelho enquanto a barriga da pessoa está roncando, ela está morta de fome, e muitas vezes nós vamos ter que socorrer pessoas. E quando eu falo socorrer pessoas, é em todos os sentidos. Não é somente batendo no ombro de uma pessoa e falando assim, eu vou orar por você. Porque isso tem sentido. Obviamente, a sua oração tem poder. Mas, como nós compreendemos na palavra de Deus, muitas vezes o que a gente tem que fazer, deixar a generosidade nos conduzir. E isso não é algo fácil. Por quê? Porque, infelizmente, o Evangelho dentro das igrejas, e essa é a nossa percepção dos dias de hoje, virou um Evangelho introvertido, um Evangelho interiorizado, ou seja, eu tenho o meu Deus, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho as minhas coisas. E o Evangelho, a igreja que é esse chamado para fora, ele nos ensina e nos fala totalmente o contrário. Nos diz que nós não temos nada. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Se você compreender dessa forma, irmão, e ter isso dentro do seu coração, que aquilo que você tem não é seu, mas é de Deus, vai ficar muito mais fácil de termos essas atitudes de generosidade. E eu digo mais, vai ficar muito mais fácil da gente alcançar outras pessoas. Falo ainda mais, vai ser muito mais fácil de nós fazermos com que essas pessoas sejam consolidadas em Cristo Jesus. Vocês estão me compreendendo? E eu escolhi um texto. Tem milhares de textos na Bíblia que nós poderíamos falar e pregar a respeito de generosidade. Eu escolhi um texto, uma história, uma parábola, uma história criada pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele está ensinando a respeito do próximo, sim, mas ele também ensina a respeito de generosidade. Então ele conta uma história, e essa história tem 3 personagens. Tem o sacerdote e o levita,
que diante de uma situação, um homem que foi assaltado, espancado, estava na beira do caminho, quase morrendo, o Lucas, que era médico, disse que ele estava meio morto, e para um médico falar um negócio desse, né, é que esse homem não estava muito bem, né, estava ali jogado à beira do caminho, e Jesus diz que passa o sacerdote, né, e o sacerdote ele passa de largo, e Jesus também diz que passa o levita, né, o sacerdote é aquele que era responsável pela condução da palavra, dos sacrifícios no templo, né? O segundo é o levita é aquele que cuidava, né, do serviço do templo propriamente dito, né? Então Jesus coloca essas duas pessoas e diz que ambos, eles olham aquela situação e passa de largo, como dizendo assim, essa não é a minha responsabilidade, isso não tem nada a ver comigo, né? Isso aí é caso de polícia, né? Quem tem que resolver isso é o governo, né? Quem tem que resolver isso talvez seja a família dele. Cadê a família dele? Né? O que ele está fazendo num lugar como esse? Isso é um problema dele, não é um problema meu. Esses são tipos de pensamentos de pessoas que são egoístas. É o tipo do pensamento de pessoas que estão muito distantes da generosidade. E o interessante é que Jesus coloca o sacerdote e o levita, duas pessoas mergulhadas dentro da religiosidade, mergulhadas dentro de um contexto religioso, onde realmente essas duas pessoas não poderiam ter esse tipo de atitude. Será que a gente, eu ou você, não temos esse tipo de atitude também? Será que em algum momento, de alguma forma, essa também não é uma atitude que a gente tem? Pastor, olha, fui lá, já ministrei há 7 semanas, né, eu já fiz a minha parte, está tudo feito, né, e você sabe que aquela família, aquela casa tem muitos problemas. E aí você fala, não, minha função aqui qual é? A minha função eu já fiz, já falei do Evangelho, né, já ungi a casa e já entreguei 7 chavinhas junto com o chaveiro. Cumpri com a minha missão. Não, isso é o início da nossa missão. O que Deus está nos ensinando, e eu creio que vai ser a nossa direção, a direção de Deus para a nossa igreja, quem sabe não, até o final deste ano, é justamente isso. É assumirmos a responsabilidade por essas vidas. Assumir responsabilidade por essas vidas. São bebês, são filhos espirituais, são seus filhos espirituais. Se você tem um filho aí, né, carnal, um bebê, filho, tem um filho, e seu filho nasce, você deixa ele jogado? Não. O que você vai fazer? Vai fazer o quê? Você vai cuidar dele, não é? Ele vai chorar, não vai chorar? E às vezes ele chora que hora? Meio-dia, o sol está quente, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde o menino chora, o bebê chora. Que hora que o bebê chora? 3 da madruga, não é? O que você faz? Você fala assim, menino, né, fica chorando aí, né, 10 horas da manhã, talvez eu veja o que você tem. Não, você faz o quê? Você pode estar cansado da forma que for, não é? Encher uma laje, dia inteiro. Se seu filho chorar às 3 horas da manhã, o que você faz? Você pula da cama e vai lá fazer o quê, Odilei? Se tem filho pequeno, vai lá olhar, não é? Porque está chorando, né? Aí você vê se está com febre, se está com dor, né? Bate na barriguinha, né? Tuxa um TT na boquinha da criança, não é assim? Pega, chacoalha, né? De vez em quando tem que dar umas palmadas, né? Lembra o pastor Arnaldo que falou que, né? Às vezes, palmada não, uma disciplinada, né? Às vezes, mas você vai, não vai? Não é assim com os nossos filhos? Não é dessa forma? Aí cresce, os nossos filhos ficam, já tem um entendimento ali, 5, 6 anos de idade, né? As dificuldades já aumentam um pouquinho, né? Já tem compreensão, já quer questionar com você as coisas. Não é assim? Às vezes eu tenho que entrar num debate com a Chloe e com o Pedro. E aí trocando ideia, Juninho, e tal, e de vez em quando na carteirada, eu falo, eu sou o papai da casa aqui, meu. Né? Já começa a te questionar as crianças, já não aceita mais, é assim,
porque tem que ser assim. Você tem que explicar, você tem que ter mais detalhes, você tem que dar bons argumentos, e é natural. Não é dessa forma que funciona? Da mesma forma é a questão dos nossos filhos espirituais. Eles vão chorar, e às vezes choram 3 horas da manhã. Ah, pastor, não aguento mais. É seu filho espiritual. É o seu filho espiritual. Essa é a responsabilidade que nós temos que ter. E eles vão crescer, e quanto mais cresce, mais exigência vai ter do que? Da nossa parte, porque daqui a pouco vai começar a te questionar. Por que disso, por que daquilo? E você vai ter que ter argumento, vai ter que cuidar, depois vira adolescente. Né? Um filho espiritual adolescente, né? Terrível. Misericórdia. Mas é filho, né? Quem aqui abandona os seus filhos, mesmo que sejam adolescentes? Não, você está ali. E às vezes o filho adolescente é meio rebeldinho, não é? Você tem que contornar, saber lidar, tratar com a situação, e às vezes você fala sim, ele fala não, quando você fala não, ele fala sim, você fala vai, não vai, quando fala não vai, vai, é desse jeito, e a gente, não, está em cima, né, cuidando, porque é o nosso filho, o filho espiritual é da mesma forma, é do mesmo jeito. Sabe o que acontece, gente? Nós precisamos avançar um nível, de assumirmos essa responsabilidade no cuidado das pessoas, e é a responsabilidade paternal, é a responsabilidade maternal, sabe, eu sou muito encrencado com algumas expressões que existem dentro da igreja. Eu tenho algumas expressões que eu não gosto muito, mas tem outras que eu gosto, e gosto muito. Olha, pastor, esse aqui é o meu filho na fé. Essa é uma expressão que eu gosto. Ó, pastor, esse aqui, ó, é o meu discípulo, ó, eu estou cuidando dele. Isso é totalmente bíblico, gente. Você está corretíssimo. Olha, pastor, esse aqui, ó, eu ministrei a palavra dele, é meu filho na fé, tem caminhado comigo, estou discipulando, pastor. Isso é excelente, gente. Quem tem essa linguagem na ponta da língua, não só falada, mas vivida, você está vivendo aquilo que Deus quer que você viva. A nossa igreja, ela está sendo transicionada agora para um novo desafio. Amém? É um novo desafio. Qual é o desafio? Não é mais aquele desafio de você ter uma célula, de você ter uma casa de paz, fazer uma célula de aliança, porque isso já é compreendido. Isso já é compreendido. Agora é o desafio do quê? De cuidar das pessoas. De ser intenso com essas pessoas. E Deus está nos chamando a atenção para algumas características, e uma delas é a generosidade. São filhos, são filhas espirituais. E é a mesma coisa, se não até mais intenso, do que um filho de carne, um filho do nosso sangue. É uma responsabilidade muito maior, e uma responsabilidade até mais intensa do que a gente imagina, né? E o texto nos conta a respeito do sacerdote, do levita. Não quero falar muito a respeito desses dois aí, né, que passaram de largo, porque não nos representa. Amém? Nós não passamos de largo diante das necessidades das pessoas. Amém? Diminuiu os améns, né? Nós não passamos de largo diante das necessidades das pessoas. Amém? Nós não somos esse tipo de pessoa, né? Agora, Jesus, ele coloca um personagem aqui, o samaritano. Né? O samaritano não se dava muito bem com os judeus. Né? Para você entender um pouquinho isso, você tem que ir lá no Velho Testamento, depois da morte de Salomão, quando teve uma guerra civil, o povo foi dividido. Depois você se aprofunda um pouco mais na questão do samaritano. Mas o interessante é que a gente pode tirar deste samaritano, deste homem, algumas características que são importantíssimas para a nossa vida cristã. A primeira é de que a gente tem que compreender que nós não servimos a nós mesmos. Amém? Amém? Nós não servimos a nós mesmos. Meu irmão, se você quer ser um crente, um cristão relevante, um homem e uma mulher de Deus, você tem que compreender que nós estamos aqui na face dessa terra para servir outras
pessoas. Amém? Servir outras pessoas. Aí muitos dizem assim, mas a Bíblia diz que eu não sou cauda, que eu sou colocado como cabeça, né? Cuidado com as certas interpretações que não representam a sistemática da Bíblia. Todo cristão, o chamado dele é o chamado de servir, de servir. Nós não servimos a nós mesmos, nós estamos aqui para servir outras pessoas. Vocês estão aqui, nós estamos aqui, sabe para quê? Para servir essas casas e essas famílias. Essa é a nossa função e a nossa responsabilidade. Nós não estamos evangelizando essas pessoas para que elas nos sirvam. Não é isso. Não é isso. Se você faz discípulos com esse fundamento, com esse objetivo, eu te convido a mudar um pouquinho a cabeça nesta manhã. Não é os discípulos que nos servem, somos nós que servimos os nossos discípulos. São os nossos filhos espirituais, os quais nós temos que ter um cuidado, um carinho e com toda a intensidade que um cristão tem que ter. Então, não é essas pessoas que vão nos servir, nós servimos essas pessoas e ensinamos essas pessoas a servirem outras pessoas. Esse é o reino de Deus. É assim que o Evangelho, ele caminhou, né, de geração em geração, por 2000 anos e chegou até a nós. Sabe de que forma? Uma pessoa serviu outra pessoa com Jesus, com o Evangelho. Essa pessoa recebeu, compreendeu e serviu outra pessoa e chegou até nós. Então nós fomos servidos por uma pessoa, através da palavra, do alimento da palavra de Deus, através de Jesus. Nossa responsabilidade qual é? De servir outras pessoas. E às vezes nós não temos esse pensamento. Agora já tem um grupo bom de discípulos, né? Os meus discípulos estão fazendo tudo, né? Então está alguma coisa errada, né? Porque dentro da igreja, dentro do reino de Deus, todos nós temos as nossas responsabilidades. E a nossa responsabilidade é principalmente de servir o outro com generosidade. Amém? Com generosidade. Então, uma das características é isso, olhar as pessoas com o coração. Você consegue olhar as pessoas com o coração? Sabe o que eu falo, o que eu quero dizer quando eu falo olhar a pessoa com o coração? É olhar a pessoa além do racional. Porque se a gente for olhar racionalmente para as pessoas, sabe, ninguém merece nada. Da mesma forma que nós também não merecíamos nada. Veja bem, faça um raciocínio comigo. Né? Você vai na casa da pessoa, coloca gasolina no carro, coloca álcool, que é mais barato, compra o bolo, né? Compra o bolo, dá até vontade de levar a outra metade do bolo embora para comer de manhã, mas você deixa lá para agradar, né? Você faz tudo, você leva ali a pessoa, você prega a palavra de Deus, e aí você convida a pessoa para ir para o encontro, e ela fala, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí fala, não tem dinheiro, aí você conversa com a mulher, fala, a gente vai ter que dar um jeito de mandar esse peãozinho para o encontro, mandar essa mulher para o encontro, né? E aí você se aperta todo para poder tirar o dinheiro, e você fala, você vai no encontro, a gente vai semear na sua vida. Semear nada mais é do que servir. Vamos semear na sua vida. E aí você vai na última casa de paz, encontro está certo, a pessoa vai vendo para encontro, aí ele aparece aquele tênis Nike. 700 reais. 700 birubiru. Né? E aí você olha para a pessoa, não para a pessoa, para o pé da pessoa. E aí você olha para sua mulher olha para você, e você fala, aqueles 60 reais da mistura. Aquilo foi a mistura, gente. Vocês estão dando risada porque isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo também.
E aí você fica pensando, e se você racionalizar isso, você queima essa pessoa no fogo do inferno. É isso que você vai fazer. Né? Você vai fazer desse jeito. Por quê? Porque é racional. Agora, quando você olha com os olhos do coração, você começa a olhar de uma forma diferente. Essa pessoa ainda não compreende. Essa pessoa ainda é um bebezinho. Pequenininho, nasceu agora espiritualmente. Você começa a olhar com os olhos do coração. Ela não sabe da importância. Ela não sabe qual é o valor de um encontro. É muito maior do que o valor de ter um tênis novo no pé. Mas eu entendo isso. Mas ela ainda não compreende. Ela ainda não entende isso. E quando a gente começa a olhar as pessoas com os olhos do coração, sabe, esse tipo de coisa, às vezes nos incomoda, nos decepciona sim, mas a gente supera. Por quê? Porque nós sabemos, né, a transformação que essa pessoa vai ter ao ir em um encontro. Percebe que quando nós vamos mudando o nosso pensamento e caminhamos o caminho da generosidade, a nossa eficiência na consolidação das pessoas, ela é diferenciada? E é isso que nós precisamos alcançar. Du, mas não é sempre assim, não. Tem pessoas sim que nos enganam. Tem pessoas que são aproveitadoras. Já teve pessoas nessa igreja que nós ajudamos tanto, de todos os sentidos, né, de fazer vaquinha, reunir os discípulos e falar assim, gente, cada um dá um dinheiro, mas eu não tenho, mas que você tem, você dá a carteira aí, pegar e juntar tudo para pagar aluguel da pessoa, para poder ajudar a pessoa. Né? E a pessoa ficou na igreja até quando a gente conseguiu ajudar no pagamento do aluguel da conta de juros. Quando a gente não conseguiu mais ajudar, foi procurar outra igreja. Quem sabe lá não, as pessoas. Tem pessoas que nos enganam, nos decepcionam, sim, mas isso não nos isenta da responsabilidade de cumprirmos com o nosso chamado bíblico. Isso não nos isenta da responsabilidade de agirmos com generosidade para com as pessoas. Eu volto a dizer, nós não somos, a função da igreja não é assistencialismo, não é. Embora também faça parte. Mas a função da igreja é a generosidade, é consolidar as pessoas de uma forma na qual elas compreendam esse evangelho e compreendam na sua profundidade. Ser generoso, ser uma pessoa que compreenda a outra pessoa, sabendo o seu nível espiritual. Às vezes nós exigimos de uma pessoa, né, coisas que ela ainda não é capaz de compreender ou de fazer. É a mesma coisa que você pegar sua criança de 1 ano de idade, né, das 5 horas da manhã, senta no quarto e fala, bora, levanta aí, vamos trabalhar. Né, bora aí, levanta aí, vamos trabalhar. Né, não, aqui todo mundo trabalha, bora aqui, vamos trabalhar. Você não faz isso com a criança de 1 ano de idade, como você não faz com a criança de 4, 5 anos de idade. Se bem que a partir daí já dá para ajudar bastante em casa, né? Até antes. Né? Mas é compreensão. Às vezes, nós precisamos aprender a enxergar com os olhos do coração. Teve um exemplo agora mesmo, no ano passado, graças a Deus, a gente ganhou muitas pessoas o ano passado, e muitas pessoas sendo consolidadas, né? E chegou uma pessoa para mim e falou assim, Du, olha, eu não aguento mais essa pessoa e tudo mais. Por quê? Porque eu falo, a pessoa não compreende e parece que faz tudo ao contrário. E eu explicava exatamente isso. É assim mesmo. É uma criança ainda. A criança, isso a nível psicológico, ela testa seus pais, né? Ela testa os limites, né? Até mesmo para que ela tenha uma compreensão da vida. Eu disse, é desse jeito mesmo. Não quer dizer que essa pessoa é rebelde. Eu falei, olha, essa pessoa nem sabe o que é rebeldia. Ela nem entrou nesse mérito ainda. Ensine, seja generosa. Mas eu ajudei 1, 2, 3 vezes. Ajude 7. Quem sabe não 70 vezes 7, a nível do perdão. E é assim que tem que ser. Se você compreende um evangelho diferente desse, talvez você esteja compreendendo um evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas é assim que nos ensina. Lógico, né, nós não podemos ser inocentes. Não, nós temos que ser pessoas sábias diante de Deus. Mas nós nunca podemos deixar de sermos pessoas generosas. Amém? O samaritano,
ele chegou perto. Ele chegou perto. Não foi assim? O que a Bíblia nos diz? Que ele enfaixou ali, enrolou as feridas dessa pessoa, não foi assim? Deitou ali, jogou ali, passou o que? Azeite e vinho, né? Para tirar aquela dor, e colocou ele na sua cavalgadura. Não foi isso? Ele chegou perto. Meu irmão, nós precisamos estarmos perto das pessoas. Estão me compreendendo? A Helena veio aqui porque ela disse, estou compreendendo. Né? Ela deu risadinha e falou, estou entendendo tudo. Né? Então, chegar perto das pessoas. Meu irmão, nós só vamos sermos pessoas eficientes nessa consolidação se nós estivermos perto das pessoas. Chegar perto das pessoas. O que eu quero dizer de uma forma mais prática em relação a isso? Não existe discipulado, pastoreio e cuidado de longe. Não existe. Você vai ter que entrar dentro da casa das pessoas. Porque tem muitos que dizem assim, graças a Deus, até faz o sinal da cruz, né? Terminei as 7 semanas, né? Tchau, bye bye, nunca mais volto aqui. Porque é natural do ser humano. Você vai para uma casa onde você está falando do Evangelho e você enfrenta aquela luta espiritual, aquela luta física, financeira para poder estar ali, né? Se você tivesse a opção de ir no churrasco lá na casa do Mazão, o que você vai escolher, seu Jaci? Eu vou no churrasco, né? Seu Jaci é espiritual demais, fala assim, eu vou lá ministrar a palavra de Deus. Né? Vai no churrasco, é isso que a gente quer. Né? Então, o que acontece? Às vezes nós queremos nos livrarmos. Pastor, já tentei, né? Já falei 2 vezes para essa pessoa vir para a igreja, falei 2 vezes para poder ir para o encontro, mas será que você foi generoso ao ponto dessa generosidade alcançar essa pessoa de uma forma profunda? Está perto, perto. Terminei os 7 ciclos, você já retornou nessa casa? Você já bateu lá novamente, falou, olha, como estão as coisas aí? Qualquer dia eu venho aqui tomar um café. Né? Olha, a gente pode continuar a reunião, posso abrir uma célula aqui. O que acontece é o seguinte, se nós não estivermos perto das pessoas, próximos das pessoas, nós não vamos fazer discípulos. Jesus era muito perto dos seus discípulos. Existia uma multidão, que o Giovanni ministrou a respeito disso, né? Do cego de Jericó, a multidão que estava ali em torno, mas Jesus tinha 12 que era mais perto ainda. Desses 12, tinha 3 que era bem perto, que era o Pedro, Tiago e João. E Jesus tinha um mais chegadinho ainda, eu gosto dessa palavra chegadinho, né? Que era o João, mais chegadinho, que era o João. Proximidade, gente, não se faz consolidação sem proximidade. Olha, eu já mandei, né, eu mando todo dia um WhatsApp para essa pessoa. Bom, isso não é ruim, mas não basta. Eu mando um WhatsApp com a carinha feliz. Pastor, todo dia eu mando para essa pessoa um versículo bíblico. Rapaz, acho que ela deve ter te bloqueado faz tempo, você nem percebeu ainda. Tá perto, tá próximo, tá junto com essa pessoa, chamar o seu discípulo para caminhar junto contigo. E graças a Deus, gente, essa é uma das características principais da nossa igreja. Talvez a nossa igreja não seja uma igreja tão grande a nível de quantidade de pessoas, mas uma igreja muito grande a nível de proximidade. Amém? Muito grande. Por quê? Porque nós fazemos questão de estarmos perto das pessoas. Cada um aqui que realmente quer entrar nesse novo nível que Deus está nos colocando, você tem que entender que você tem que servir aos outros, compreender as pessoas, olhar as pessoas com os olhos do coração, mas que precisa estar perto. Você está perto. Muitas vezes você vai ter que tomar a decisão, né? Eu vou naquela festa de criança, né? Desse meu novo discípulo, festa de criança é tudo igual, né? É salgadinho gelado e refrigerante quente. É tudo igual. Se não for isso, foge do padrão, né? Aí você pensa, né?
Você está evangelizando essa pessoa, bebezinha ainda, e você sabe que você vai nessa festa de criança, e que ele ainda não entende muito bem, vai ter lá umas canjibrinas para tomar, o cara coloca umas músicas que você não gosta muito, mas ele te chamou para ir lá, falou, vem aqui, ora pelo meu filho, ora pela minha filha e tal, e você tem aquele convite, mas aí o Mazão convida também, né? Aí o Mazão balança as picanhas, né? Coca-Cola geladérrima, né? Aquela Coca-Cola que desce queimando, desentope, sabe? Né? Aquela picanha que você corta assim, que beleza, né? E aí você fica dividido, todo mundo fica dividido, não é? Agora eu vou onde, né? Qual vai ser a minha decisão, né? Oi? Mas imagine Vivi, que é no mesmo tempo. Um é lá em Americana. Estou discutindo as coisas. Gente, é óbvio, né, que o nosso racional vai querer ir para um lado, mas o ser espiritual é isso, é saber que tem que pagar um preço, cara, e você vai lá, né, e vai estar aquele sambão rolando, a birita rolando, e festa de criança, aí você fala assim, meu Deus, eu não entendo como tem bebida alcoólica em festa de criança. Você já tem compreensão, que eles ainda não têm. E você tem que ficar ali e conversar com as pessoas, e aí ainda vem sempre, né, o tio bêbado, gordo, falando pertinho, assim, né? E é assim, aí no final, que está todo mundo trançando as pernas, vai cantar parabéns, né? Cadê meu discipulado? Vem aqui orar, cadê o pastor? Vem aqui orar. E você levanta, né? Depois de 5 horas, né? Coxinha gelada, refrigerante quente, você levanta e você vai orar, né? E aí você ora, abençoa. Gente, esse é o caminho que nós caminhamos. E hoje, para a gente, isso é fácil de entender, a gente até dá risada dessas situações, mas a gente também já foi esse tipo de pessoa. Nós também já fomos esse tipo de pessoa. Na nossa casa também já teve esse tipo de coisa. O que aconteceu? Teve um homem e uma mulher de Deus que foi lá fazer a diferença, te mostrar, te ensinar que existe um caminho diferente, você entendeu, você compreendeu. Não foi fácil, de vez em quando a gente dá umas mancadas ainda, que precisa ser corrigida, mas a gente entendeu. Hoje nós enxergamos o que as pessoas não enxergam. Por quê? Porque alguém foi generoso com a gente. Deixou talvez uma tarde de descanso, talvez deixou, né, de guardar um dinheiro para poder investir na nossa vida. Alguém foi muito generoso com a gente, muito generoso. E eu fico, sabe, gente, assim, até constrangido, porque tem tantas pessoas nessa igreja que tem um nível de generosidade muito maior do que o meu. Olha, realmente, que eu olho para certas pessoas na igreja, diante das coisas que fazem, eu fico até meio envergonhado. Homens, mulheres, famílias aqui que não medem esforços para poder ajudar outras famílias. Um nível de generosidade que eu quero para a minha vida. E eu estou pregando isso para vocês. Ao mesmo tempo, eu também quero ser generoso. Não, a pessoa mais generosa aqui da igreja. Está distante, tem muita gente boa aqui que ajude as pessoas, que não mede esforço, tira da sua casa, gente. Parte metade do saco de arroz, fala que está metade para você, aqui a gente reduz, todo mundo vai comer metade agora. Mas você não vai ficar sem, que ajuda as pessoas, generosidade. E isso, gente, parece que não faz efeito, mas isso transforma a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque no mundo só existe o egoísmo. E quando as pessoas encontram um ambiente de amor e de generosidade, talvez elas não compreendam no primeiro momento e até se aproveite no primeiro momento. Mas quando ela começa a ser invadida por esse evangelho, ela entende a diferença de viver num reino de morte, da diferença de viver num reino de vida. Amém? Ele agiu imediatamente. O samaritano não disse aí, segura um pouquinho aí, daqui a 2 horas eu volto. Poderia ter sido tarde demais. Olha, eu não posso hoje, mas o mês que vem eu posso. Talvez seja tarde demais. Agir imediatamente. Fazer aquilo que nós temos que fazer e não esperar. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou esperando Deus tocar na minha vida.
esperando Deus tocar. Se Deus falar comigo, às vezes vem um irmão, gente, quantos irmãos não vêm aqui e diz assim, pastor, estou precisando aqui de uma cesta básica. Imaginou se a minha resposta é essa? Eu vou orar a Deus, quando Deus tocar aqui o meu coração, né, nós vamos, né, ver uma forma de te ajudar. Nós não fazemos desse jeito, nós não fazemos dessa forma. Tem certas coisas que são de imediato. Uma pessoa me ligou esses dias, nem vem aqui na igreja, o filho dela veio de vez em quando, passou uma situação muito difícil. Me ligou e falou assim, pastor, eu tenho toda a vergonha do mundo de te ligar, mas eu estou te ligando porque eu não tenho outra pessoa, não tenho minha família, não tem nada. Eu preciso de uma cesta básica. E aí já era, né, as cestas básicas da igreja, nós montamos na semana da Santa Ceia, que é arrecada o alimento, e tem uma lista que o Rogner controla e tal. Mas já tinha passado muito tempo, eu sabia que já não tinha mais nenhum alimento aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? O que a gente vai fazer? Eu disse assim, olha, agora, nesse momento, não tem, mas eu sei que vai ter, né? E a gente vai te ajudar. E 2 dias depois, foi um discípulo lá na minha casa, né? Levou uns agradinhos para a gente, né? E aí, saindo, ele disse assim, pastor, estou com uma cesta básica aqui no carro. Né, o que eu faço? Né, eu falei, deixa essa cesta básica aqui, porque ela já tem dono. Né, então, ele deixou a cesta básica, e eu passei lá na casa da pessoa, várias crianças falaram, está aqui a cesta básica. Né? Ou seja, né, o desejo do nosso coração. Às vezes, nós não temos recursos para poder ajudar, mas quando a gente tem a disposição no nosso coração, os recursos vêm. A provisão, ela vem. E a provisão sempre é de Deus. Né? Valorizar mais a vida do que o dinheiro, gente. Do que o dinheiro. Por mais dinheiro que você tenha, sabe, o dinheiro, ele é algo muito transitório. O dinheiro, tem gente que valoriza tanto dinheiro, coloca tanta fé no dinheiro que acaba desacreditando na vida. Né? Colocar a mão no bolso e às vezes semear R$60 para uma pessoa ir num encontro, ou às vezes semear para a pessoa ir num acampamento, né? Ou às vezes você aí que é mais abastado, semear para um casal e ir no encontro de casais. Amém? Né? Gente, isso é dinheiro, mas o que você pode estar acessando é uma família, é uma casa, são vidas, e isso é de um valor que não tem medida. Então ele colocou ali o seu vinho, o seu azeite, colocou no seu cavalo, levou lá na hospedaria e disse assim, está aqui 2 dinheiros, se precisar de mais eu volto aqui e eu pago. Gente, será que esse nível de generosidade, ele já foi alcançado por cada um de nós? Será que foi? Não estou falando fazer isso por um parente, fazer isso por um grande amigo seu aqui da igreja, estou dizendo fazer isso por um desconhecido. Por um desconhecido. Jesus está ensinando desse jeito. Jesus está dizendo isso. Isso é generosidade. Né? Fazer, abençoar as pessoas. Né? Esses dias eu estava no supermercado e a pessoa, uma senhora passando as coisas assim e tal, né? E ela passou várias coisinhas assim, muito simples. Né? E ali a moça falou o valor, eu acho que era R$28, alguma coisinha, né? E aí ela começou a juntar o dinheiro, deu R$20, Juninho. R$20, né? E aí ela começou a escolher, não estava comprando coisa assim, gente, era coisa assim simples. Né? E ela começou a escolher as coisas para poder tirar, né? Para dar os R$20. Eu falei assim, não, senhora, pode passar aqui, né? Esses 8, era 8,70 e alguma coisa. Eu falei, eu completo esses 8. Está aqui os R$8. Né? Ela me olhou com uma cara como se eu não fosse desse planeta. E de verdade nós não somos, né? Nós não somos. E ela olhou e ela falou, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. E eu estava pagando, ela estava lá na porta fazendo assim para mim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Às vezes R$8,73. R$8,73 marca a vida de uma pessoa. A pessoa compreende o amor de Deus, às vezes, por um ato de generosidade que nós temos. Vocês estão me entendendo? Estão me compreendendo? Né? Descer, muitas vezes, ao mesmo nível das pessoas. E isso
muitas pessoas perdem os seus discípulos, não fazem discípulos, não conseguem consolidar as pessoas, porque fica no nível muito alto, muito alto. Não estou falando que você tem que regredir espiritualmente, mas você tem que compreender o nível espiritual das pessoas. Tem gente que entra dentro da casa da pessoa pela primeira vez, né, e fala, tira aqui essa imagem, né? Pode fechar a Bíblia que está aberta, é Salmo 91 que está aberto, né? Pode fechar isso aqui, né? Não, desmonta, não, isso aqui está errado. Desliga a televisão. Então, às vezes a gente não compreende. Descer o mesmo nível das pessoas, sabe? Para você pegar alguém que está caído no chão, né, que foi espancado pela vida, que foi derrotado pela vida, que foi humilhado, para que essa pessoa saia desse lugar, você muitas vezes tem que fazer o quê? Se não todas as vezes, você tem que se abaixar. Não é assim? Né? Pegar, falar, segura aqui no meu ombro. Né? E você levanta junto com essas pessoas. Não adianta você ficar no seu nível, falando, meu irmão, levanta aqui, ó. Ó, eu estou de pé. Né? Você pode, levanta, vem, força de vontade. Vamos lá, que a gente confunde, né? Força de vontade, pensamento positivo. Vai, meu irmão, você consegue. Você consegue. Você está quase morto, mas você consegue. Vem, levanta. Você vai ficar aqui, ó, do meu nível. Não. Nós nos abaixamos, né? E fala assim, segura aqui no meu ombro. Né? Segura no meu ombro. Vem aqui, eu vou te ajudar. E nós levantamos junto com essa pessoa. Então, esse é o nível espiritual. Quer ser uma pessoa cheia de discípulos, cheia de filhos e filhas espirituais, que não tem coisa mais alegre na vida de um cristão, que é ser um cristão cheio de filhos e filhas espirituais. Quer ser assim? Aprenda a descer no nível nessas pessoas nesse sentido. Descer no nível das pessoas nesse sentido. Tinha um discípulo meu aqui, né, que todo mundo questionava, ele não está aqui mais na igreja, mas um dia eu creio que vai voltar, né? Mas ele ia comigo nas células, ia comigo às vezes aconselhar algumas pessoas mais simples, pessoas mais desse mundo, assim eu levava. Né? E chegava lá e ele falava, ele trocava uma ideia, às vezes nem entendia a gíria que estava sendo falado. Às vezes tinha que pedir a tradução, né? Mas trocava ideia. Cara, e a pessoa ali se aproximava, né? Porque a pessoa entendia, e ia eu ali, né? Às vezes totalmente desconectado, né? E ali sabia, entendia, compreendia aquele nível. Muitas pessoas foram ganhas exatamente dessa forma. Aprender a descer, né, ao nível da pessoa para compreender como a pessoa está enxergando e vendo as coisas. Eu encerro essa ministração dizendo 3 coisas para vocês. Íntima compaixão. Amém? Íntima compaixão. Enquanto nós olharmos as pessoas como as pessoas que querem nos explorar, pessoas folgadas, né, pessoas que abusam da nossa bondade. Enquanto nós tivermos a visão de que todo mundo quer nos explorar e arrancar algo da gente, nós vamos estar perdendo a maior característica do cristão, que é a generosidade. Não estou falando para você colocar a mão no bolso e sair dando dinheiro para todo mundo na rua. Não é isso não, mas se Deus tocar o seu coração e for necessário, faça dessa forma que Deus vai com certeza te honrar muito mais. Íntima compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão quer dizer sofrer junto. Paixão é sofrimento, compaixão é sofrer junto. Você quer ser um bom discipulador? Aprenda a sofrer junto com o seu discípulo. Do sofrer junto com... sofrer junto, porque nós adoramos, amamos nos alegrar junto com os nossos discípulos, não é? Não é? Não gostamos, mas aprenda a sofrer junto. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Eu me lembro do dia, né, em que Alessandra e Odilei perderam, né, o bebê, filhinha deles, já quase para nascer. Né? E o Odilei naquela época era meu discípulo, né? Hoje ele é discípulo do Lu, está melhor assessorado. Né? E ali é uma situação difícil, e eu me lembro que eu deixei tudo que eu tinha para poder fazer, falei, vamos, Odilei, vamos correr atrás das coisas. Foi um momento tão difícil, gente, foi um momento tão difícil. Eu não gosto de lembrar de momentos difíceis, mas é importante que você entenda. E ali nós fomos no cemitério da saudade para ver caixãozinho de bebê, gente. Uma tristeza demais. E ele falou, do que eu faço? Eu falei, também não sei o que você faz. Vamos fazer alguma coisa junto aqui. E chorando. E ele
irritado, que eu falei assim, não, Juliano, não vamos fazer desse jeito não, vamos terminar logo com isso. Né? Eu me lembro da cena dele lá no cemitério ali dos Amarais, né? Levando um caixãozinho de um bebezinho, né? Uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida, né? Mas nós estávamos ali, né? De íntima compaixão, chorando junto, e um momento de tristeza muito, muito grande, né? Mas hoje, né? Hoje nós vemos aí, né? Os filhos, um casalzinho de filho, já dando trabalho, o pastor Vilela aqui na frente, correndo, subindo no púlpito, sentando aqui, né? Um momento de alegria. Hoje nós nos alegramos, né? Fui visitar esses dias, né? A Alessandra, né? O filho no hospital, né? E, graças a Deus, bem. E nós nos alegramos também. Eu digo assim, não é filho deles, são meus filhos também. São meus filhos também. Isso é íntima compaixão. É saber que vai ter os momentos. Quantas vezes eu fui ali na casa da Alessandra Dodilei, enchi a barriga de comida, dei risada, fiz meia dúzia de piadas sem graça e fui embora. Quantas vezes, né, de alegrar, né, no momento de alegria. Mas a íntima compaixão nós devemos aprender a sofrer com aqueles que sofrem. E isso também são atos de generosidade. E a misericórdia. Né? O que é misericórdia? É aquilo que nós não merecemos. Deus tenha misericórdia de mim. Mas o quanto de misericórdia nós temos com as outras pessoas? Essa pessoa não merece. Essa aqui eu cortei da minha lista de discipulado. Está aqui, cortado. Essa pessoa não merece. Meu irmão, se fosse por questão de merecimento, nós não estaríamos aqui. É a questão de misericórdia. De misericórdia. Quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que erra comigo, Jesus? 7 vezes? E Jesus, ele fala 70 vezes 7, né? Não que ele está dando um número, ele está dizendo quantas vezes forem preciso. Isso é generosidade. E o texto acaba dizendo assim, vá e faz o mesmo. Né? Ele pergunta para aquele doutor da lei, né? Quem dos 3, né, compreendeu quem é o próximo? E aí o doutor da lei diz, né, foi esse último, foi esse samaritano. E aí Jesus diz, vá e faz o mesmo. Vá e faz o mesmo. Generosidade. Quer ser um discipulador de excelência, seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa. Quanto mais nós entregamos, mais nós ofertamos, mais nós colhemos. E é desse jeito que funciona o reino de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos, por favor. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!